Estamos agora dando início ao nosso quarto episódio do podcast Varejo Company. A gente já falou sobre sociedade, sobre liderança, sobre desenvolvimento, sobre operação de loja e hoje a gente vai para um outro nível. A gente vai falar um dos principais pontos aqui vai ser o que coloca dinheiro no bolso do varejista. E para isso eu trouxe aqui o meu amigo Eduardo Kikuta. Fala, Eduardo, beleza? Oi, Júnior, tudo bem? Beleza, Cara, cara. é um prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite e espero que eu possa agregar aí, Cara, trocar experiências contigo. tenho certeza. Eu que agradeço o seu tempo, né? O tempo que você está disponibilizando para vir até aqui, para a gente bater um papo. E a ideia aqui é ser um papo bem descontraído, apesar de que em algum momento a gente vai entrar num assunto bem sério aqui, tem a ver com dinheiro. Então, quem está ouvindo a gente aqui, fica de olho, porque se você é varejista, então vamos falar como é que você aumenta as suas margens, como é que você coloca dinheiro no bolso. E eu trouxe um cara aqui que ele conhece o varejo por dentro e por fora, né? Ele começou na operação e hoje, né, trabalha na parte financeira, é head financeiro. E, cara, é uma migração bem diferente, né? Quando a gente fala de varejo, a gente fala operação, cara, é tudo muito no improviso, tem muita flexibilidade. E como é que foi essa trajetória? Conta um pouco pra gente aí do como é que foi de operação para o financeiro. Bem, eu atuo na área de moda há 20 anos. Na verdade, foi o contrário. Eu comecei no back-office, na Ah, área financeira, atuei muitos anos na área financeira, depois passei para a área de planejamento de compras, segui pela área de planejamento comercial e fui depois trabalhar na linha de frente. Né? Fui ah. gerente de operações de varejo. Essa parte anterior eu não sabia. Eu estava focado E aqui na parte que você estava em loja, legal. e depois é que eu retornei para a área financeira, né, mas posso dizer que eu trabalhei em quase todas as áreas dentro do segmento de moda. Pô, que legal, cara. Então, o papo aqui vai ser muito legal, porque você conhece por dentro, por fora, por cima e por baixo, de um lado do outro. Muito legal, legal. Cara, e o que que muda principalmente, né, dado que você era de uma área de planejamento financeiro e foi para operação, quais foram os principais choques que você teve? Ah, é é muito delicado, né, porque eu sempre achei que é importante o cara que trabalha ali no back office, fazendo planejamento, organizando e traçando as metas e cuidando de toda a operação. É importante o cara ter essa vivência de loja que nem sempre esse cara que está atrás da linha de frente tenha, né. Uhum. Então, ter atuado, no varejo, me fez enxergar melhor as dores de quem está na linha de frente, né. E isso, quando eu retornei para a área financeira, eu passei a ter uma visão muito mais empática, Cara, né, isso de quem trabalha ali na linha de frente, quem está no dia a dia dentro da loja, do shopping. cara, isso que você trouxe, eu julgo de um valor, assim, incalculável, né. Eu tive a sorte de ter ótimas escolas, né. A primeira empresa de varejo que eu trabalhei foi no Dia, né, que até então era uma marca dentro do portfólio do Carrefour, e lá eles tinham uma cultura muito interessante, cara, que independente para que posição você fosse entrar na empresa, se você ia ser estagiário, se você ia ser do financeiro, se você ia trabalhar em loja, você passava um período em loja. É, eu acho En isso então fundamental. você fazia um treinamento como se fosse um operador de loja, e depois você passava uma semana em loja. Então eu ia ser estagiário do nosso diretor de operações lá, que era o Lohan, e eu precisei fazer, se eu não me engano, eram alguns dias ou uma semana, um curso de como operar a loja. Fui para a loja e fiquei mais uma semana lá. Se você fosse ocupar um cargo de gestão, além disso, você voltava, fazia um treinamento de encarregado de loja, que era de gestão de loja, e depois você ficava mais um tempo, aí eu não lembro se era aí eu acho que variava um pouco de acordo com a área. E, cara, isso trazia uma visão, quando eu comecei a trabalhar na área interna, que é impossível você ter se você não vai lá para operação. Porque o PowerPoint, o Excel, ele aceita tudo, Exato. mas só você entendendo como que é lá na ponta, para você saber o quão desafiador é para colocar aqueles planos malucos que às vezes a galera faz, né. Eu fui num modelo, eu não fui e voltei, né, então eu comecei na área interna, trabalhando com planejamento comercial, muito com dados lá no começo, e já faz
alguns anos aí que eu tô muito mais na operação, ajudando empresas de varejo a ter mais resultado lá na ponta, com vendas, com mentoria de gestão, formação de gestão. Então, a visão que eu tive lá atrás, no dia, nas empresas pelas quais eu passei, eu busquei fazer isso. Então eu gostava de visitar a loja, eu gostava de entender, de conversar com o gerente, conversar com quem está na ponta, porque isso me ajudava na hora de construir o planejamento e até entender se aquele plano de fato ia ser executado. É, eu acho fundamental, né, acho que todo empresário, deveria ter essa consciência, eh, e cultivar e manter esse hábito, né, que eu Uhum, acho que é super saudável, né, sim, porque às vezes até no início do negócio ele tem essa preocupação, né, de estar presente em chão de loja, de acompanhar a operação, de fazer com que a tua equipe que trabalha ali no back office também acompanhe, mas conforme o negócio vai crescendo, a gente vai entendendo que, eh, são tantas atribuições e é tanta correria nesse meio, que isso vai se perdendo, né, e a gente precisa ter esse cuidado de manter, né, sim. esse tipo de hábito, porque é importante, né, é saudável para quem trabalha no escritório entender qual que é a rotina lá Uhum, na linha de frente e o contrário também, né. sim. Isso desenvolve uma visão macro, né, do É, colaborador, acho que é importante. isso tem muito a ver com comunicação, né? Sim, Me colocar no lugar do outro para exato. entender o mapa de mundo do outro, né? E algumas empresas que eu trabalhei tinha uma rotina bem séria. De quinta-feira era o dia de loja, então era o dia que a gente ia visitar loja, diversas operações, tanto em São Paulo quanto fora de São Paulo. E quando a gente fala do dono, a gente, cara, é muito difícil falar o que é o certo. Porque a gente vê vários modelos dando certo. A gente vê modelos que, cara, que o dono fica lá na operação, ele tem tanta gestão, né, que ele precisa ir menos na operação, né, e dá certo o negócio. Sim. Você tem caras que, cara, viajam o Brasil inteiro, por exemplo, o Caíto Maia, né, é um cara que ele roda muito loja, ele tá sempre em loja, então ele também tem essa visão e é uma empresa também que vai muito bem. É, ele é uma boa referência, né, você vê É, que ele faz questão de estar sempre em loja e para ele todo o discurso dele, toda entrevista dele, ele fala que, o chão de loja é o laboratório dele, é o laboratório criativo dele, né. exato, porque é lá que você vê a coisa É, acontecendo, né. Então eu acho que cada um tem o seu perfil, né, e os perfis comportamentais também ajudam muito nisso, sim, e ele tem um perfil de ir muito para a ponta, e tudo acontece na loja, né. Eh, tudo que eu sempre falo nos meus discursos, né, quando a gente vai falar sobre a empresa, eu falo: "Cara, o planejamento ele precisa entender pelo menos desde quando nasce uma coleção, quando nasce uma linha de produtos, até lá na ponta, né, ou seja, sim, o produto certo, na loja certa, na quantidade certa, na hora na certa, hora na certa, hora certa. exato. Então ele precisa entender tudo isso. Agora, se ele faz todas essas etapas e chega lá na ponta, o time de vendas não compra a ideia, não executa aquela estratégia, cara, todo esse tempo e esse investimento vai literalmente pro lixo. Então, entender essas 2 pontas, né, ou seja, quem está nas áreas internas, entender um pouco mais como é que é lá na loja, mas também, né, se a empresa conseguir promover esse intercâmbio de que algumas pessoas, não dá para ir todo mundo, senão a operação Sim, para, mas pelo menos os gestores de loja entenderem um pouco mais como é as áreas internas. Hoje eu tenho clientes que quando entra um gerente numa loja, é uma rede que tem várias lojas, esse cara ele passa ali, pelo menos tem algumas reuniões com as pessoas principais ali do escritório, para ele poder entender como é que funciona o trabalho lá. Porque normalmente a gente sempre tende a achar que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. esse processo de integração é importante, né. Uma das empresas que eu trabalhei foi a Gwin, né, uma marca de referência no segmento infantil. A Uhum, gente tinha muito essa cultura de fazer a integração das equipes, pelo menos dos gestores de loja, da supervisão, junto do escritório para entender como que funciona, como é a rotina, quem que eu procuro sei lá, numa dificuldade em relação a pagamento, ou a entrega, ou a reposição de produto, né, até para as pessoas que trabalham na loja e não têm um contato frequente, uhum, no momento que precisem de apoio, saber quem procurar, né, e isso a gente economiza tempo, né, sim, quando a gente tem essa preocupação de integração, né. sim. Eduardo, pensando aqui,
no cara que hoje ou ele faz a gestão de uma rede de lojas ou ele é dono de uma rede de lojas, como você esteve nas 2 pontas, cara, o que que você entende que quem está na operação às vezes falha por não entender o que acontece nas áreas internas? Dá exemplos aí que você viveu na sua carreira, por exemplo, de que, a galera não conseguia executar ou não comprava a ideia ou não acreditava por não entender o outro lado. Olha, uma coisa que eu sinto muita dificuldade e que eu percebo que as pessoas têm dificuldade é de entender o time de compra, né. Uhum, Eh, é a falta de entendimento do OTB, né, de o uhum, quanto o planejamento de compras é importante, né. sim, E às vezes a gente, por falta de comunicação ou por inexperiência ou até falta de conhecimento mesmo lá na ponta, a gente não consegue atender a loja, uhum, porque a gente recebe o feedback da falta de uma linha de produto de forma tardia, né. sim. E muitas vezes isso acontece porque quem está ali na linha de frente não tem o entendimento de toda a cadeia de produção, de distribuição, né. Uhum. Cara, Não sei se eu fui sim, clara. sim, foi. Para mim foi. Eu vou fazer algumas perguntas aqui para abrir um pouco mais isso, né. Eu vou fazer o papel do leigo aqui, que você falou um termo que é muito utilizado no varejo, né, quando existe algum nível de organização, que é OTB. O que que é OTB? Ah, o ATB nada mais é do que, o planejamento e o controle do teu estoque, do giro de produtos, é o entendimento de cobertura, de quanto você precisa ter de produto, de mix dentro da loja, né. E a Legal. capacidade de compra também, né, Sim, que é muito importante, você tem que estar ter muito alinhado o que você compra com o que você vende, né. sim. E esse cuidado nem sempre, se tem dentro do varejo, né. É porque quem compra, né, adora comprar. Eu falo que no nosso livro, inclusive, que a decisão de compra ela é emocional, o racional só serve para justificar. E Exato, quem está ali na compra, ela também tem esse papel de que, pô, ela se encanta pelo produto e às vezes ela quer comprar muito, né. E aí exato, O OTB, né, a sigla é Open to Buy, que significa aberto de compras, ele funciona muito como se fosse uma conta corrente mesmo da sua loja. Então, você tem ali um volume de peças que você deveria ter para atender uma cobertura ideal para a sua venda, e essa cobertura precisa ser seguida. Então, vou dar um exemplo simples aqui para quantificar. Digamos que você venda 100 peças por mês e você tem uma cobertura ali de 400 peças para vender, fazer essa venda de 100. Júnior, mas se eu vou vender 100, por que que eu não tenho que ter 100? Porque, primeiro, você precisa ter exposição na sua loja. Então, se você vender tudo, sua loja vai ficar vazia em algum momento. Depois você tem as grades, né? Quando a gente fala de moda, principalmente, você tem os tamanhos. Então, os tamanhos não saem na mesma velocidade. Então, você estabelece ali, e isso varia muito de acordo com o tipo de produto, com a sua cadeia de fornecimento, se você recebe semanalmente, mensalmente, quanto tempo demora o lead time para você receber esse produto. E aí você chega numa conta ali da sua cobertura ideal. Dado que você tem essa cobertura ideal, que você precisa ter 400 em estoque ao longo do tempo, o OTB faz o quê? Se eu não vendi, eu fui acumulando aquele estoque, eu não posso comprar mais. Então, se eu não vendi 100, eu não posso comprar 100 no mês que vem. Se eu vendi 80, eu só posso comprar 20 para repor esse estoque. Então, é literalmente uma conta corrente que vai trazendo, né, o indicador de se o estoque está saudável ou não, e se você precisa comprar menos ou acelerar mais a sua venda. Então, empresas que estão um pouco mais organizadas, ela tem isso muito bem estruturado. Tem marcas, né, que trabalham muito por coleção, então acabou a coleção, ela tira de loja, manda para os outlets, então é um formato diferente, mas o aberto de compras é o que dá organização e saúde para o exato. negócio. É. Legal, então a falta de OTB é uma coisa que a galera às vezes não entende na ponta, né. Não, não, Agora às vezes é muito dificultoso, né, esse entendimento, né. sim. Eh, isso é uma das grandes dificuldades que eu vejo, né, Uhum. na gestão das lojas. Pensando do ponto de vista da operação, você esteve ali na operação, fazendo gestão inclusive, qual que é o principal desafio de quem está lá na ponta? O principal desafio de quem está na ponta, Pra conseguir entregar resultado. olha, a gente precisa trabalhar muito, CRM dentro da ponta, né. Ter muito bem claro, o perfil do teu cliente, ter esse relacionamento
realizado com frequência. Uhum, É muito importante, é muito importante ter uma equipe afiada e treinada para uhum, fazer esse trabalho, né. sim. Isso é uma das coisas que eu acho importantíssimo. Ah, legal, show. O CRM, né, até, desmistificando um pouco aqui para a gente ir, atender também quem não tem tanto, contato com essas siglas, né, CRM é Customer Relationship Management, que é uma palavra bonita para falar, é o caderninho do vendedor. Exato, É o exato. caderninho do vendedor. Então, às vezes, as pessoas querem te vender um CRM, mas se você não tiver uma cultura de relacionamento com o cliente, não adianta de nada. É um raio-x do vendedor, né, Exato. do cliente, na verdade, né. Você pode ter um baita sistema e você pode ter um baita caderninho, né, ou seja, se você não tiver a mentalidade de relacionamento com o cliente, nenhum deles vai funcionar, Exato, né. Então, eu acho que, principalmente hoje, Eduardo, se a gente considerar os últimos anos, vem caindo o fluxo em loja. O que a gente mais ouve são pessoas falando: "Pô, eu não tenho cliente entrando na minha loja, eu não tenho". E acontece que, por conta disso, se intensifica muito mais a necessidade de fidelizar o cliente. Então não é pensar só em uma venda, né, eu preciso gerar uma experiência para fazer com que o cliente queira voltar. Agora, sabe onde as pessoas mais erram nisso, Eduardo? Do que faz o cliente não voltar? eu acho que é a falta de manutenção desse contato mesmo, né, porque eu entendo que uma venda realizada, de fato, ela o processo todo se conclui quando o cliente retorna para uma segunda compra na loja, né. Uhum, sim. E muitas vezes falta essa preocupação, né. Você vai até a loja, faz uma compra e a partir do momento que aquela compra é realizada, muitas vezes o cliente fica perdido no limbo, né, não é feito um novo contato, não se procura saber se aquele determinado produto ou serviço, foi satisfatório, se ele, se sentiu satisfeito com a utilização ou não. Uhum, E eu acho que isso que é a maior dificuldade, né, sim. essa falta de acompanhamento, Eu concordo 100% contigo. E eu brinco, às vezes, nos treinamentos, eu gosto de trazer exemplos do dia a dia, né. para falar o seguinte: o cliente entrou na sua loja, ele comprou de você. Só que se você não faz um contato depois disso, cara, foi uma transação, né, Exato, um relacionamento, ele depende demais de um contato. Então, falar, você conheceu uma pessoa ali, aí você saiu, jantou, né, quem é casado, quem namora, quem tem um relacionamento, estável, quem já teve, né, um relacionamento mais duradouro, cara, com certeza o relacionamento não teria continuidade se não houvesse a ligação no fim do dia, hum, se não houvesse a mensagem, se não houvesse o segundo contato, sim, né. E o que acontece no varejo é a mesma coisa, o cliente foi, ele comprou, às vezes até teve uma boa experiência, mas esse segundo contato nunca acontece. E muitas vezes, que para mim é um grande erro, desculpe, que é, eu faço um contato, eu tenho um atendimento humanizado, uma venda humanizada, mas o meu contato é robotizado, sabe como? Um SMS da empresa falando assim: "Muito obrigado por ter comprado a nossa loja". Cara do céu, você teve um contato com um ser humano ali. Se o mesmo vendedor manda uma mensagem personalizada, e personalizado não é só trocar o nome, personalizado é falar: "Cara, você comprou essa camisa jeans, né. Pô, exato, Eduardo, esse é como é bem que foi, cara?" específico, né. Para o cliente entender que você está lembrando dele, você não está mandando para uma galera, Sim, né. Porque quando você recebe uma mensagem que você percebe que ela é fria, que ela é a mesma para todo mundo, você não responde, porque todo mundo faz isso, né. É a mesma coisa, quantas mensagens você responde tirando, né, o trabalho que você precisa responder, mas de grupos que não são do trabalho, as pessoas mandam mensagem no grupo, muitas vezes as pessoas não respondem, às vezes manda lá, ninguém responde. Agora se manda no pessoal, você fala: "Cara, é para mim". sim. Então, quando você manda uma mensagem, fria, automática, tem esse sentimento que não é para mim, é para todo mundo. E a Agora gente percebe, né, a gente lê total. a mensagem do outro lado e a gente percebe quando é algo natural Uhum. ou quando é algo robotizado, né, vamos colocar Exato, dessa forma, né. exato. Então, a falta de pós-venda é uma das coisas que mais prejudica a recorrência do cliente. Exato. Isso é dado, isso é Sim, dado, é sim. científico. E então beleza, a gente falou aqui, né, sobre a falta de entendimento dessa gestão dos estoques, que às vezes quem está na ponta reclama, né: "Pô, cadê o produto?", mas ele não entende que ele só não tem, porque não vendeu o mês Exato. passado, né, então não dá para eu sair colocando produto, colocando produto, colocando produto. Depois você falou também do pós-venda. O que você entende que prejudica ali a operação? O que mais que você poderia trazer aqui, que você lembra?
Que faz um tempo que você saiu da operação, né? Ah, tem muita coisa, né, cara. Eu acho que a gente a falta de treinamento de uma equipe bem alinhada, bem treinada, puta, isso prejudica demais, né. Uhum. Por isso que a gente vê hoje tantas empresas preocupadas em ter um treinamento recorrente, né. Sim, É importante, é como cortar unha. sim. Você tem que estar sempre treinando, sempre, batendo, às vezes sendo repetitivo, porque Uhum. é importante também ter a questão de rotatividade, né. Sim. Às vezes você treina uma equipe, aquela equipe sai, entra uma equipe nova, e aquela equipe não foi muito bem preparada, então, o treinamento tem que ser recorrente, Sim. sempre, né. Às vezes o cliente fala assim: "Ah, Júnior, eu não vou treinar agora porque meu time não está completo". Aí eu pergunto: "E quando esteve?". Exatamente, nunca vai estar completo, né. Nunca vai estar É, completo, né, e talvez o fato de você ter uma rotatividade grande como essa é falta de treinamento. exato. Como eu falei aqui no episódio anterior, eu falo assim: "Poxa, se o cliente ou se o vendedor que é bom, que gosta de dinheiro, ele não consegue perceber que ele vai performar bem, ele vai embora". Então, às vezes, você está perdendo talentos dentro da sua loja, porque você não deu para ele condições de exercer um bom trabalho e ganhar dinheiro. Então, cara, concordo 100%. Sim, Eu acho que se o olhando para a ponta ali, né, se quem está lá na ponta entender a questão de que existe uma gestão do estoque, então ele precisa vender o que tem na loja. "Ah, mas o cliente, ele veio comprar, ele pediu isso e não tem". Cara, mas beleza. Aí a gente vai para a venda humanizada, que a gente explica inclusive, né, que o cliente não sai de casa para comprar uma camisa. Júnior, mas entrou na minha loja vende camisa. Como ele não entrou na minha loja para comprar camisa? Cara, ele, ele saiu de casa para comprar a camisa para satisfazer uma necessidade, ou seja, ele quer se sentir de determinada maneira com aquela camisa. Então a camisa não é fim, ela é meio, é o meio. ela é ponte. Então, digamos que você foi lá numa loja, Eduardo, e comprou essa linda camisa aqui, que realmente é muito bonita, muito bem cortada. E só que aí você chegou lá, você tinha pensado, né, na camisa. Pô, eu quero me sentir bonito, mas também confortável, né, então você pensou, né, na sua mente você pensa assim: "Quais são as referências que eu tenho para me sentir dessa maneira?". Cara, às vezes você já teve uma, você viu alguém que transmitiu esse sentimento de conforto, né, e beleza naquele produto. Então você imaginou que era a camisa, essa camisa ia trazer esse sentimento para você. Quando a gente compra alguma coisa, nós queremos, ser percebidos de determinada maneira e nos sentimos de outra, né, ou Sim, seja, você compra roupa para isso, né. exato. Porque no final das contas: "Não, Júnior, eu preciso da camisa". "Tá, você não tem outra camisa em casa?". "Tem, mas é branca". Eu falei: "Então, mas não é camisa?". Se fosse partir do princípio que é só para vestir, qualquer roupa serviria. Então se você pensou no produto, é porque ela tem uma função ali para você. Agora eu te pergunto, Eduardo, na loja que você foi comprar essa camisa, só essa camisa ia trazer conforto e deixar bonito? Não, com certeza não, né, a gente tem toda loja tem uma linha de produtos vasta, né. Pois é. Porra, é isso que eu digo. Então, E se é a questão, né, se o vendedor lá na ponta não tiver preparado para ofertar outro produto, e aí é entender a necessidade do cliente. sim, O que que o Eduardo quer? A camisa é o que ele imaginou, mas existem outros produtos que vão trazer, né, esse a mesmo mesma sentimento. satisfação, Então, exato. quando ele entende de venda humanizada, quando ele entende, que ele precisa focar no cliente e não no produto, o que que ele vai perceber? Ele vai perceber, ele vai pegar através de perguntas, vai se conectar contigo, que o porquê você pensou na camisa jeans. Agora, olha que interessante. Se eu não tenho a camisa jeans, eu vou trazer outros produtos que vão te trazer esse mesmo sentimento. Só que vamos dizer que tem a camisa jeans. Cara, tem, pô, legal. Ótimo. Agora, Vamos cara, agregar exato. alguma Cara, outra venda, né, e algum outro produto. com que você imaginou usar essa camisa? Cara, põe essa calça, experimenta, vê se ela também te deixa confortável e se sentindo bonito como a camisa. E aí que você começa a agregar. Então, o a agregação de produtos para aumentar o PA não tem a ver só se você tem produto ou não, mas é o quanto você entendeu da necessidade do cliente. Exato. Eu acho que isso faz É sondagem, abordagem, isso. E se você foi na loja para comprar essa camisa, tinha camisa no tamanho que você queria e você só levou ela, não foi o vendedor que vendeu, foi você que comprou. exatamente. Então o vendedor sofreu uma venda.
que às vezes ainda faz perder, dependendo como ele se comporta ali contigo, se ele não Sim, entende sim, perfil comportamental, ele ainda faz você se irritar e sair da loja sem comprar. É disso que a gente está falando. E o treinamento ajuda muito nisso, a trazer essa consciência para o vendedor. Porque, cara, vendedor, quando tá ganhando dinheiro, ele tá sorrindo. Ele tá bem. Ele não quer ir embora. Ele quer ir embora porque ele não tá ganhando dinheiro. exatamente. Acho que a maior dificuldade hoje de reter talentos e reter bons profissionais é isso, é a falta de perspectiva, né. O cara Exato. começa a sentir que ele não tem estrutura, Uhum. ele não tem treinamento, falta produto, falta uma boa liderança, hum hum, você não vai conseguir Não reter, tem como. Não tem como. né. Agora voltando lá pro outro lado, que é o lado que eu quero trazer mais aqui pra galera. Eh, cara, o que que faz uma rede, não ter dinheiro no bolso? Assim, eu acredito que tão importante como vender bem, atingir as metas, alcançar os resultados, é você ter uma compra muito eficiente, né. Compras. Exato, porque é aquele negócio, por mais que você treine, por mais que você, oriente, tenha uma equipe bem liderada, Uhum. eh, e execute a venda, é algo que, assim, você depende do outro lado, você depende do cliente, para que ele faça a compra. Sim. Mas se você não faz uma compra de produto acertada, Sim. no time certo, com uma margem, com uma margem saudável, isso mata o teu negócio, né. Você não Perfeito. consegue precificar dentro do que você precisa. Uhum. Então eu acho que às vezes a compra bem acertada, com uma margem, calculada boa, talvez tão importante como a venda, né. Uhum. Legal. Eh, olhando, né, então a gente falou aqui de planejamento, ou seja, a compra. A compra Sim. precisa ser assertiva, primeira etapa. Eh, o segundo ponto, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a parte financeira, sobre o fluxo de caixa. Por que que, como você disse, né, às vezes a empresa vende bem, mas por que que ela às vezes não vê dinheiro no bolso? Não vê porque não existe esse planejamento, né. Uhum, É importante a gente saber, ter muito claro qual que é o nosso custo de ocupação, qual que é o nosso custo de folha, o custo de compras, uhum, né. Eu acho que são os 3 pilares da operação, sabe. Se você não tiver um custo de ocupação alinhado, eh, um departamento de compras eficiente, e uma política de remuneração bem ajustada, você não vai ter resultado, uhum. né. Porque esses são os maiores gastos, os maiores investimentos dentro de uma operação, né. Show. E saindo do mundo do estoque, né, porque de fato é onde se errou, ferrou, né, porque Sim, depois você comprou com margem para você comprou a preço cheio, depois você vai ter que vender e a preço algum de custo, e tá, às vezes você vai muitas vender vezes abaixo do abaixo do custo. porque, eu vejo que tem muito empresário que ele é apegado ao estoque. É muito doido isso. O Hum. cara fala: "Não, mas eu paguei X, eu não posso vender, senão eu não vou ganhar dinheiro". Eu falo: "Cara, deixa eu falar uma coisa, você tá com esse estoque aqui há 2 anos, certo? Você ia vender você pagou 30 e ia vender por 100. Por 100 ninguém quis comprar. Você foi lá, deu uma época de desconto, 30%, por 70 não quis comprar. E você está segurando esse estoque há 2 anos. Com uma Selic a 15, fazendo uma conta, né, uma conta bem simples, cara, pelo menos 30% desse dinheiro você já perdeu só com o tempo, Sim. né, sem contar Sem contar o custo de armazenagem, de né. armazenagem, né, o custo de oportunidade, porque se você faz esse dinheiro lá atrás, você consegue reinvestir esse dinheiro, sem contar o prejuízo operacional, porque aí você tem uma loja abarrotada, e aí o vendedor sobe para escolher um produto, ele fica horas lá e não consegue trazer, o cliente enche o saco, e vai embora, então é muito caro você se apegar ao estoque. Você não Não, pode, né, ter emoção com o estoque. a gente precisa ter o entendimento que o produto ele tem uma linha do tempo, né. Uhum, Chega um determinado momento que ele fica obsoleto. sim. Então, às vezes, é melhor você vender a custo ou abaixo do custo e transformar aquele produto encalhado em um dinheiro bom que você vai comprar produtos de curva A, Uhum, né, que é o que vai dar margem, que vai dar,
e o que vai te dar um faturamento saudável, do Uhum, que ficar com aquele produto velho, encalhado, sim, parado dentro do teu estoque, né. perfeito. E quando você fala de varejo, né, aqui tem vários tipos de varejistas, quando você vai para moda, por exemplo, é um tipo de varejo que ele tem uma complexidade maior, ele tem um risco maior. E por isso ele precisa ter margens maiores. Quando você vai, por exemplo, para supermercado, quando você vai para lojas que vendem eletrodoméstico, né, ou seja, basicamente vende commodity, esse cara não tem tanta surpresa ao longo do tempo, a não ser que tem, né, impactos macroeconômicos, mas ele também tem margem menor. Sim, Né, ele tem margem menor, margem apertadíssima, ele não pode errar muito. Quando você vai para moda, em que o apelo é muito mais emocional, você consegue ter margens maiores. E como a gente está falando aqui de estoque, até falando um pouco mais tecnicamente, quando você vai construir uma coleção, eu gosto de pensar em pirâmide de risco. O que que é pirâmide de risco? Você vai dividir essa pirâmide em três níveis. Primeiro nível é aquele produto que a gente chama de baixo risco. É o bate-caixa. É aquela marca, aquele tipo de produto que você coloca, você sabe que vai vender. Nesse cara aqui, talvez você não tenha um percentual de margem muito alto, mas você tem um giro mais rápido. Então ele serve para você pagar suas contas, ele que garante ali o seu custo mensal. Depois você vai para um segundo nível, que é um produto de médio risco. É um produto que ele não é de risco, ele não é um produto que é novidade, normalmente o risco tem a ver com novidade, porque você não tem histórico para poder sim. prever. Ele te dá mais margem e também é o que faz a sua loja ficar mais É o chamariz, é o atrativa, que né, é o mais produto de vitrine. bonita, exato. E você tem a pontinha da pirâmide, que é o produto de alto risco, normalmente é o produto de tendência, né. E esse produto de tendência, cara, você não sabe o que vai acontecer. Pode ser que venda tudo e o resultado vá lá em cima, você venda tudo, acabe tudo, e pode ser que você não venda nada. Então, para você ter esse cara, ele precisa ter uma margem que compense. Então, quanto maior o risco, maior precisa ser a sua margem. Onde é que a galera erra? Vai lá para o showroom, ou da franquia, ou do fabricante, que o cara, né, tem todo aquela emoção na compra, né, que é para te instigar a comprar mais, e a pessoa não tem essa consciência e ela vai muito mais e acaba isso que era a pontinha, que era para ser 10, 15%, vira os 50% dele. Ele vai muito no emocional, né, às Nossa, vezes vai tá muito no gosto lindo! pessoal, né. Exato, meu gosto pessoal, o cara que é de planejamento sempre fala, né: "Bonito é o que vende", Sim. né. E a pessoa fala: "Nossa, que lindo, vou comprar muito, isso aqui vai voar". Aí entra na loja e não vende. E aí não vai vender, Cara, porque como é tendência, errou, ferrou, ou você queima esse cara o quanto antes, ou você tá ferrado. Então você ter essa estrutura de risco dentro da sua construção de estoque, é o que vai garantir o seu resultado ao longo do tempo. eu trabalhei muito tempo em confecções atacadistas, né. Eu vim da Uhum. Carmin, eu Ah, passei legal. quase 10 anos nessa empresa, e ele tem um DNA atacadista, né. E você queria ver o representante de vendas arrepiado, é quando entrava um dono de loja, né, com um comprador e o comprador com notebook, eh, analisando os dados, vendo o que que gira dentro da loja dele para fazer a compra, né. Uhum, Que é sim. importante, né. É. Cara, isso é o terror mesmo do representante, porque ele vai na emoção, ele vai muitas vezes sem dados, ele vai no subjetivo. "Não, mas olha que lindo, olha esse toque", e aí, né, dependendo de quem está comprando, de fato entra na emoção. Olha que interessante, a gente atende muitos franqueados, a gente atende várias marcas, a gente atende franqueados da Usaflex, da Coach, da Les a Les, da Forum, tem track and field, temos diversos franqueados na nossa carteira. E uma das coisas que a gente mais faz quando a gente entra, é olhar para a gestão do estoque do cara. E cara, e normalmente, né, a gente reduz muito o estoque do cara. Eu tenho números do tipo de um ano para o outro, a gente aumentava 20% o faturamento e reduzir 33% o estoque, tá. Porque quando a gente foi entender, falou: "Não, cara, você precisa comprar tudo, né. Primeiro vamos comprar o que vende, né, tem que ter a cereja do bolo, tem que ter a vitrine, mas vamos Hum, focar no básico". E quando você vai reduzindo esse estoque, você reduz o tempo do seu estoque. exato. Então o seu estoque fica mais novo, ele fica mais atrativo. Então, você para de ter dinheiro parado, e parado, quando eu digo é parado literalmente, porque o tempo está correndo e ele está lá parado, então Sim. é dinheiro que vai Você diminui teu endividamento, né. diminuir seu endividamento, né? Ele é perecível, então ele vai, entre aspas, estragando com o tempo, ele
vai perdendo o seu valor, e você tem muito mais novidade para o cliente, então, cara, você vai ficando muito mais saudável, cara, e é muito comum a gente pegar, às vezes, empresa que, às vezes, também ainda não tá nem vendendo, né, porque o estoque errado e também faz não vender, Sim. porque aí fala, ele não tem mais dinheiro para comprar, o que acontece muito em franquia, e a franqueadora continua exigindo aí que ele compre, porque tem as campanhas, e ele já não tem mais dinheiro para comprar. E aí fica aquele estoque antigo, carregando aquele estoque, aquele produto até empoeirado no estoque. Por quê? Porque falta a gestão de estoque lá no início. Então, em alguns clientes, né, a gente também faz essa gestão de compras. Nosso time vai no showroom com a planilha e fala, não, mas que lindo o preto, cara, mas preto, ele só é 35% do nosso faturamento, não adianta, estamos Não indo para adianta apostar 55%. aqui. Você olha para cor, você olha para grade, você olha para tipo de produto, cara, tudo isso traz um nível de ciência que não tem como a compra sair errada. É 100%? Claro que não, porque quando a gente fala de previsão, não tem como garantir nada. Do ponto de vista, né, então a gente falou aqui sobre fluxo de caixa, cara, como é que você definiria, né, você trabalhou em grandes empresas, você também tem contato com pequenas empresas, como é que você definiria o varejo brasileiro, Eduardo? Varejo brasileiro, É, se diz no nosso segmento de moda. é, Eu acho que ainda falta muita profissionalização, né. Como a gente vem conversando aqui, a gente age muito por impulso, né, sem analisar dados, sem planejar, uhum. né, e eu acho que ainda tem muito amadorismo ainda. Tem. E amadorismo quando você fala em que frentes, assim, pra gente entender um pouco mais Eu acho que eu acho realmente na gestão financeira, disso. né, na gestão de investimentos. É igual você contratar uma consultoria, né. Hum. Você só procura uma consultoria quando a venda não vai bem, Uhum, mas você fez a lição de casa, você parou para pensar e para planejar que aquele consultor, aquela consultoria que você está trazendo para dentro da tua empresa, ela também precisa de um tempo de um tempo de trabalho para te trazer resultado. A gente não faz muitas vezes essa conta, né. uhum, A gente age na emoção: "Ah, a venda aqui não tá legal, vou trazer o júnior aqui para me ajudar". Só que aí o júnior entra, começa a levantar as informações, uhum, começa a identificar os problemas, só que a partir desse ponto ele precisa de um tempo para organizar, para que as coisas comecem a acontecer. E muitas vezes a gente não dá esse tempo, porque a gente não planeja, né. uhum. É. É, porque você não está precisando de uma ajuda, de uma profissionalização. Você está buscando um milagre, né? Um milagre divino. Exato, Você, você quer que alguém sente lá e resolva o e resolva, problema. aperte o botão e resolve o problema. Cara, é muito isso. Isso é muito real. A gente vê isso na parte de treinamentos, né? Que a empresa tem uma cultura, às vezes é uma cultura que não é uma cultura de resultado, é uma cultura da política da boa vizinhança, onde todo mundo é muito feliz, muito alegre, mas não vende. Né, então, a pessoa fala: "Tem uma ótima cultura", fala: "Mas vamos olhar seus resultados". Aí você vê que não tinha cultura nenhuma, porque uma boa cultura entrega resultado. Exato, exato. E aí você entra, né, com um programa acelerador de resultados, que a gente tem um programa muito parecido, inclusive é esse o nome, que a gente entra nas empresas e faz isso, empresas de varejo, e aí o cara no primeiro mês ele quer ver o resultado. Cara, e de fato, quando a gente dá um treinamento de venda humanizada, cara, a gente tem clientes que chegaram a mais de 70% de crescimento de um mês para o outro, tá. Só que isso não se sustenta se você não fizer um trabalho voltado para a cultura, ou seja, um trabalho forte com a gestão, para a gestão sustentar aquilo, né? E quando é algo que envolve, por exemplo, planejamento, quando é algo que envolve financeiro, essa gestão que é um pouco mais complexa, cara, você não vai ter resultado em 2, 3 meses. Você vai começar a colher resultado depois de 6 meses. Sim, Porque, primeiro, a sua compra, dependendo do seu segmento, se é segmento de moda, você não compra hoje para vender amanhã. O que está na sua loja hoje, você planejou com 6 meses de antecedência, exato. se for nacional, se for importado, talvez um ano atrás. Então, como é que você quer que em 2 meses o cara resolva o problema? Né, então, ou seja, até essa falta de entendimento, e aí também, né, nesse caso, a consultoria precisa alinhar a expectativa, porque tem muita consultoria que entra prometendo, né, o mundo, não, nós vamos resolver, e eu sempre falo, cara, eu sou muito honesto, isso aqui não vai resolver seu problema. Podemos fazer? Podemos. Mas qualquer pessoa que senta aqui e fala, eu já sei a solução, é só seguir isso aqui, cara, ou esse cara está sendo leviano, ou ele é ingênuo, porque ele não sabe do que ele está falando. Porque uma operação
Independente do tamanho, ela tem a complexidade e ela demanda um tempo para fazer um Sim, diagnóstico. sem dúvida. Você não vai lá no médico e o médico fala assim. Toma esse remédio aqui que amanhã você já vai estar bem, né. Exato, você nem sabe o que o médico tem. Então esse tempo de diagnóstico aí, cara, o cara precisa segurar a emoção e falar: "Cara, eu entendo, né, que leva um tempo para poder resolver esse problema", e dar o tempo certo. Claro que não também não é esquecer daquilo, mas é o planejamento que precisa acontecendo no dia a dia. Sim, sim. Pô, legal, legal. Cara, e se você tivesse que dar um recado aqui, eh, para o cara que está crescendo, né, o cara que é grande, em algum momento ele já teve algum suporte, ele já tem profissionais, já tem dinheiro, né, para pagar profissionais de planejamento, galera de controladoria, gestores muitas vezes com experiência de outras marcas, né. Então esse cara muitas vezes se ele tem esse pensamento que ele precisa de ajuda, ele consegue ser muito mais bem assessorado. Mas para o cara que tem uma, 2, 3 lojas, e ele não consegue contratar, por exemplo, um cara do seu patamar, né, um cara que tem muita experiência, porque esse cara é relação, risco e retorno, né, então um cara muito bom, ele custa o quanto vale. Sim, Então não adianta você querer, se o cara vale 40, você querer pagar 10, cara, o de 10 não vai entregar o que não entrega vai de te 40, atender. não adianta, né. Eh que dica você daria para um cara que tem uma, 2, 3 lojas? Às vezes esse cara ele foi crescendo ao longo do tempo, ele abriu uma, depois ele foi lá, abriu 2, abriu 3 e se você perguntar para ele, nem ele sabe como ele está conseguindo sustentar essa operação. O que que você poderia falar para ele? Cara, eu acho que você tem que ter histórico. Você tem que ter histórico, do que você vendeu, do que você comprou, do teu ga dos teus custos fixos. É importante ter uma cultura de orçamento. A gente precisa, todo final de ano, estruturar e planejar o ano seguinte. Pô, quanto que a gente vendeu, quanto que nós gastamos com aluguel, com compra de produto, com infraestrutura de sistema, e ter isso muito bem desenhado para o ano seguinte. Se você não tiver uma visão de todas as suas despesas, como que você vai planejar a tua receita, né? Eh, Você precisa ter isso muito bem alinhado. O orçamento é fundamental, né? O que Todas as empresas que eu trabalhei, eu implantei orçamento de receita e de despesa, e a gente precisa controlar isso mês a mês, e qual e ir que é ajustando. e qual que é o desafio para você construir um orçamento? Como é que o cara que está lá na ponta, esse cara que eu acabei de falar, ele consegue construir um orçamento para ter esse nível de controle? Cara, você tem que estar muito alinhado com seus pares e com as suas equipes, né. Você não consegue montar isso sozinho, você não consegue controlar isso sozinho, né. Hum. Então é importante que você tenha, os seus pares muito bem alinhados contigo, né, ajudando na construção e ajudando no controle e no acompanhamento, né. Sim, eu concordo. Eu concordo, mas tem um ponto, Kikuta, que me preocupa em relação, eu concordo 100%, precisa ter um orçamento, né. Às vezes não precisa ter um orçamento igual um de um banco, Exato. mas um orçamento, nem que seja um orçamento simples, ele precisa ter. Pelo menos um Porque macro, né, e você exato. vai ajustando e alinhando. É, porque uma das coisas que eu acho que mais falta, cara, e acho não é porque eu vivo isso e eu vejo, é muitas vezes falta de dados, falta de dados. O cara não tem o número. Ou ele tem o número, tem aqueles sistemas de 1900 e bolinha. Cara, outro dia eu entrei numa empresa e o cara tem um sistema que ele não consegue pegar as informações e pôr num Excel, por exemplo. Nossa, Ele não consegue. você tocou num ponto importante, o E sistema é importantíssimo, né. Se você não tiver um RP, bom, você não consegue construir, não consegue mapear, não consegue extrair informação, né, e uma equipe que compre, né, a ideia, né. Porque hum, também não adianta você ter um avião, ter um RP que é uma Ferrari, mas você ter um motorista de sim, sim. É que não comporta. Isso acontece muito em RP. sim, O cara ele tem um Fusca, mas ele quer colocar um motor de uma Ferrari. Ah, não vai, a galera não compra. Então, assim, às vezes as pessoas, trazem um sistema, porque ele viu numa grande empresa, um SAP da vida, e ele quer colocar numa operação muito pequena,
e dependendo da operação dele, vai aumentar muito a complexidade e a galera não vai comprar ideia. E se a galera não comprar ideia, cara, Não funciona. vai flopar o projeto. É. Outra ferramenta que as empresas erram muito também é CRM, né. Muitas vezes traz uma ferramenta muito complexa que o vendedor não entende. Ou seja, se quem vai usar não entende, Não adianta de nada. não adianta de nada. Então, é encontrar e tem, cara, ferramentas hoje que são, feitas sob medida, não porque é personalizado, mas que tem uma flexibilidade maior, tanto para o pequeno quanto para o médio, né, às vezes para o grande precisa um pouco mais de robustez, mas já começa a dar um nível de organização ali para ele ter essa base de construir orçamento. Fiz uma reunião semana passada, ou retrasada, já não me lembro mais, com uma dona de loja, ela tinha 2 lojas, Certo. e aí ela teve que fechar uma, por falta de gestão mesmo, né. E aí eu perguntei para ela eu começo a fazer perguntas, né, eu Sim, tenho feito algumas reuniões com pequenos varejistas para contribuir mesmo, né, porque às vezes o cara tem tudo para dar certo, mas ele não tem a mentalidade, ele não entende, ele não conhece ainda, ele nem sabe, é o inconsciente desconhecido, ele nem sabe que não sabe. E aí eu perguntei para ela: "Quantas peças você tem no estoque?" "Juro por Deus." Ela fez assim, ela estava no estoque da loja, ela fez assim: "Ah, umas 500." Você tem uns 500, é uma loja de calçados. "Você tem 500 pares?" "Tenho." "Tá. Qual que é o seu ticket médio?" "Ticket médio que você fala é", eu falei: "É, o que que é o ticket médio? Você soma o quanto você faturou no seu dia e divide por quantas peças você vendeu nesse dia. Você vai por quantos tickets, quantos clientes compraram, né, não peças, mas quantos clientes compraram. Você vai ter quanto cada cliente levou, isso é o seu sim. ticket médio." Aí ela não sabia, aí eu fui simplificando, ela falou assim: "Olha, o meu normalmente eu vendo um produto que ele custa mais ou menos X." Júnior, ela tinha sistema? Não, Não não tinha, tinha. no Era papel, tudo no no papel. papel. Ah, meu marido sabe, ele que anota tudo, anota tudo. Aí ela fez as contas ali, e ela falou: "Olha, é mais ou menos tanto." Eu falei: "E normalmente, quantos pares cada cliente leva?" Ela falou: "Ah, dificilmente leva mais que um." Então, assumi ali que o PA dela, peças por atendimento, era um. Era um. E aí, sabe quanto que ela vendia? Esse cálculo, que eu também não sei se era Se exato, era mas real ou não? normalmente o dono sabe Sim. quanto que vende, ele não sabe de onde que vem aquilo nem por quê, mas ele sabe mais ou menos o faturamento. Hum. Quando ela trouxe o faturamento, ela vendia 400 peças, em média, por mês. Eu falei: "Olha, se você vende 400 peças por mês, é impossível você ter só 500 aí. Você tem muito mais que isso." E eu perguntei como que ela fazia a compra, e eu falei pra ela: "Olha, brincando aqui, é que você talvez não saiba, ou também às vezes você não faz inventário, você não sabe onde foi parar, mas brincando aqui você vai ter pelo menos 2.500 a 3.000 pares." Ela falou: "Sério?" Eu falei: "Sério. Primeira coisa que você tem que fazer quando você sair daqui, é organizar com seu marido, e vocês fazerem uma contagem do que você tem, para você começar a entender o tamanho do seu estoque. Porque a partir disso, que a gente estava falando sobre Black Friday, né, é Sim. olhando para esse seu estoque que você vai saber o quanto e o que você vai promocionar. Não é qualquer coisa, vem aqui 50% de desconto em tudo. Não, tem produto que você comprou ontem, tem produto que você não precisa nem de Black Friday, Cara, ele já vende." é inacreditável não ter esse controle hoje em dia, né. Nem que seja numa planilha de Excel, Uhum. né. E Como que você analisa, o que você vendeu, o que você não vendeu, o que mais girou, o que menos girou, e eu entendo, como você Eduardo. vai promocionar ou não? E eu entendo, porque ela tem essa loja há bastante tempo. Quem está no varejo há muito tempo, viveu uma época em que a concorrência não era tão grande. Então eram margens altas, então a ineficiência, ela não impactava tanto, né. Hoje em dia, o cliente ele vai na loja, mas ele já sabe o preço porque ele viu na internet. Ele tem noção, então ele às vezes vai na loja, experimenta e compra pela internet. Exato, Então, o mundo mudou, a maneira que o cliente comprava mudou completamente. As margens estão sendo achatadas por grandes players que vendem hoje, inclusive na internet, por um preço mais baixo. E se a galera que antes surfava nadava de braçada, e não tinha nenhum tipo de gestão financeira, de compras de maneira geral, se essa galera não tiver mais eficiência, se não profissionalizar, que foi a palavra que você disse, o negócio, cara,
a Não tendência sobrevive, é não sobreviver. não sobrevive. A gente vê no dia a dia, né, você acabou de falar da Selic, né, 15%, as taxas de juros super altas, dinheiro na mão das pessoas cada vez com menos valor, Uhum, e a gente com tanto acesso à informação, né, então o mercado está super competitivo, né. sim. Então se você não, eh, souber trabalhar bem o teu dinheiro, jogar ele a teu favor, comprando bem, vendendo bem, negociando bem a tua compra, Uhum. não tem negócio que seja sustentável, né. Cara, e dentro desse contexto, né, eu acho que a autorresponsabilidade é a primeira coisa que o dono precisa ter. Porque quando ele olha, né, para a operação dele e não vê a venda acontecendo, às vezes até vê a venda acontecendo, mas ele não vê o dinheiro no bolso, ele fala que é problema da economia, problema do mercado, não tem cliente, não tem fluxo. Só que a parte dele, né? Ah, não tem quase ninguém entrando na loja, mas quem está entrando está convertendo? Ah, mas é porque a Selic tá alta, não tem crédito. Tá, mas o que você tem? Você está fazendo a sua gestão financeira? Então, se ele só fizer a parte dele, independente do que está acontecendo lá fora, claro que o cenário macroeconômico Se interfere impacta, né. muito. Você tem os desastres naturais, você tem o clima que a gente nunca mais sabe quando é verão, quando é inverno. Estamos final de outubro, cara. Tá parecendo um clima de inverno. Mas se ele fizer minimamente a organização dele dentro de casa, ele vai bem. Sabe por quê? Porque tá todo mundo no mesmo barco. Como é que você fala que não está entrando gente na minha loja, só que eu olho no shopping e tem loja que está cheia? O que que aquele cara está fazendo? Então, ao invés de criticar e delegar o problema, cara, deixa eu ver o que que eu posso fazer de diferente, onde que eu estou errando, olhar para dentro de casa primeiro, Sim, né? E aí eu acho que pode ser um caminho para ele começar a entender os próximos passos, né? Então, conforme ele vai elevando o nível de consciência, ele vai entendendo o que que ele precisa e os passos que ele precisa dar para ter resultado. Porque no final das contas, Eduardo, se você tem um negócio que não põe dinheiro no seu bolso, vai fazer outra coisa, cara. Vai fazer outra coisa. com certeza, né. Porque se você ou você muda a sua mentalidade para, de fato, fazer uma gestão de negócio profissional, ou fecha e vende. Porque se você não fizer isso, você vai para um cenário em que você vai quebrar e aí você não ganha o dinheiro e você ainda arrasta dívida. Então, é sério o negócio. Então, eu gosto de trazer galera como você, que tem experiência, que foi para todas as pontas, justamente para trazer, elevar o nível de consciência, para o pessoal entender o seguinte, cara, não é brincadeira. Se você não profissionalizar, se você não elevar o seu nível de consciência, você não vai aguentar o tranco. Porque cada vez mais vai ficando mais desafiador. Não vai Sim, melhorar. sem dúvida. Não vai melhorar. Eu insisto, né, eu acho que a gente tem que olhar muito, nosso custo de operação, eh, ter uma política de remuneração muito bem ajustada com o mercado e olhar com muito carinho para nossa gestão de compra, né. Sim. Eu acho que esses são os 3 pilares aí da financeiros que a gente tem que tomar muito cuidado. Para a gente ir caminhando aqui, Eduardo, para o nosso fechamento, cara, o que que você entende? Qual que é o futuro do varejo? O que que você acha que quais são as próximas mudanças que a gente vai ter? Ou, né, o que já vem mudando, né? Porque não é um marco. Cara, eu acredito muito no omnichannel, né, essa compra com sinergia. Porque para o cliente pouco importa se ele vai comprar na loja, se ele vai comprar via internet, via WhatsApp, a gente tem que ter isso muito bem alinhado, né. Possibilitar para o cliente comprar da forma que ele deseja. Explica um pouco melhor para a gente, Eduardo, o que que é o Omnichannel? Omnichannel é a gente atender o cliente em diversos canais, seja na loja física, seja na venda online, ele pode comprar no e-commerce e retirar o produto na loja, né, é uma prestação de serviço, é possibilitar para o cliente diversas formas de compra e diversas formas de ele receber esse produto ou serviço. Legal. Para isso precisa ter organização, né? Sem dúvida. Porque senão o cliente compra no online, vai buscar na loja, a peça não está lá e a confusão está pronta, né? Exato. Show.
Eduardo, cara, obrigado pelo nosso papo. Eu que agradeço. Você trouxe elementos aqui que a gente não tocou ainda, né, que são elementos que são fundamentais, como a gestão de compras, de ter um ATB, de olhar para isso com mais carinho, de ter organização, de ter um sistema para poder trazer informação. E isso, do meu ponto de vista, agrega muito para quem está na outra ponta, porque de fato traz a importância dessa organização, dessa gestão, desse planejamento, falado por alguém que está tanto tempo no mercado, né, que você estava no financeiro, foi para a Foi loja, pra da loja loja, voltou voltei. voltou para o financeiro e vem fazendo gestão hoje, né, hoje você está no grande grupo aí, que é a Deco, fazendo um ótimo trabalho. Então, Obrigado, obrigado mais uma obrigado. vez pelo seu tempo, eu acho que esse papo aqui vai agregar muito para a galera. E eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído aí com o podcast. Perfeito, foi. E para mim foi uma grande satisfação estar aqui contigo hoje, Júnior. Show. A satisfação foi minha. Então, eu vou deixar aqui, cara, qual que é a sua rede social para quem quiser te seguir? Meu Instagram é Eduardo Kikuta, Com K? e com K, e o LinkedIn é o mesmo. Legal. E você que acompanhou a gente até aqui, primeiro, já me segue lá no Instagram, junior.s.sales, que é onde eu tenho transmitido bastante conteúdo para você que é do varejo. Também segue a Varejo Company, Varejo Co, lá no Instagram, e você também vai ter acesso a muitos conteúdos. Se você está no Spotify, dá 5 estrelas, que isso ajuda a gente a subir no ranking de podcasts. Clica no sininho para você ser lembrado dos próximos episódios. No YouTube, se inscreve, dá like e comenta que a gente vai te responder e a gente vai se falando por lá. Um abraço, até a próxima.